Fala galera, beleza? Agora vamos estudar roldana, tá? A roldana, ela se divide em duas, né? Pelo menos a forma que a gente vai estudar, que é a roldana fixa e a roldana móvel. Mas, essencialmente, o que é a roldana? A roldana é um instrumento, né, utilizado para mudar a direção da força aplicada em um fio, em um cabo. Né? Você já viu, assim, em obra, que tem aquela rodinha que geralmente a galera pendura em algum lugar, aí passa uma corda e vai puxando, né? Por exemplo, assim, ó. Eu quero levantar esse bloco aqui. Aí eu vou, amarro uma corda nele, passo por cima de uma rodinha que está pendurado geralmente no teto, né? E aí, ó, eu vou lá e puxo, né? Dessa forma. Né? Isso aqui é uma roldana e a rodinha do lado de dentro é a polia, tá? Então, às vezes a gente vai usar como sinônimo aí polia e roldana. Então, é isso. Então, vamos lá. Como assim ele muda a direção? Bom, se eu puxar a corda para baixo, aqui, ó, o que vai acontecer? O bloco vai subir, né? Então, o que está acontecendo? Eu estou puxando numa direção, num sentido aqui, e estou provocando um movimento em outro sentido, em outra direção. Então, essa é a maior serventia de uma roldana, ok? Bom, e aí você vai ver que ela sempre está associada a fios e cabos, né? Então ela sempre está associada à força de tração, ok? Então a roldana, né, quando você bota um fio, ela vai transmitir uma força de tração que pode ser alterada a direção que você quer. Tranquilo? E lembrando, a gente vai usar sempre instrumentos ideais. Então a roldana não tem atrito, não tem massa, o fio não tem massa, nem estica, né? Ou seja, ele serve apenas para transmitir, né, a força que a gente quer. Vamos lá. Como que a gente aplica isso? Ó, exemplo 1. Determine a força que a pessoa faz para manter o bloco subindo em MRU. Cara, MRU é o quê? É um equilíbrio dinâmico. Então o módulo da força resultante é nulo, né? Não tem. A força resultante é o vetor nulo. Bom, legal. Isso significa que eu consigo identificar aqui, ó, as forças que tem nesse bloco. Tem a força peso, que é para baixo, né? E tem a força que o fio está fazendo para cima aqui, não é? Então, olha só, vai ter uma força aqui, através de um fio, uma força de tração. Só que toda ação tem uma reação, não é? Se a Terra puxa esse bloco para baixo com uma força peso, o bloco puxa a Terra para cima com uma força peso. Reação. Se eu estou puxando através do fio, né, esse bloco para cima com uma força de tração, vai ter uma reação no sentido contrário. Mas lembra que a roldana altera a direção? Então, basicamente, você tem que pensar o seguinte. Se você puxa essa corda, né, para cá, ó, nessa direção, o que está acontecendo? O bloco sobe. Então, a reação que vai ter na tua mão tem que ser o contrário, tem que fazer o bloco descer. Então, na tua mão, tu vai sentir uma força aqui, ó, de tração no sentido contrário, né? Então, aqui na tua mão, o que está acontecendo? Você está puxando para um lado com uma força F, que é a força que você está fazendo, né? Mas o fio está te puxando de volta com uma força de tração. E é essa força de tração que vai ser transferida até o bloco, ok? Então, olha, para manter esse bloco em equilíbrio, você pode falar que o módulo da tração tem que ser igual ao módulo do peso. E aí, legal, qual é o módulo do peso? É a massa vezes a gravidade. Acabou que eu esqueci de botar massa aqui, mas vamos botar um valor. Vamos botar, sei lá, 3 quilos. Então, massa vale 3 quilogramas. Então, qual vai ser a tração? Cara, a tração vai ser a massa 3 vezes a gravidade, a gente aproxima para 10, 30 newtons. Então, a força que esse cara tem que fazer é de 30 newtons. Aí você repara o seguinte, poxa, cara, então essa roldana ela não ajudou em nada. Essa roldana não diminuiu a força que eu estou fazendo? Ela não diminuiu. Uma roldana fixa, o que é uma roldana fixa? Ela só gira, mas ela não sai do lugar. Ela não vai ter um movimento de translação, né? Ela só vai ter essa rotaçãozinha aqui. Ela não vai sair toda do lugar onde ela está. Isso é uma roldana fixa. A roldana fixa não produz vantagem mecânica, ou seja, a força que você tem que fazer para manter o sistema em equilíbrio é a mesma que a outra força que está tentando tirar o equilíbrio. No caso, qual é a força que está tirando o equilíbrio aqui? O peso. Qual é a força que está mantendo o equilíbrio? A força que o cara está fazendo. Ok? Bom, então, o que mais que é importante saber aqui? Se você amarra um bloco, né, e você puxa ele através da roldana,
o teto está sofrendo estresse ali, não é? Ele está sendo puxado para baixo, correto? Ou seja, a roldana puxa o teto para baixo e o teto puxa a roldana para cima. E essa força que você vai ter aqui, ó, a força que a roldana está sofrendo, né? Está sendo puxada, ela sempre vai ser o dobro da tração. Então poderia pensar o seguinte, ó, eu tenho aqui nessa roldana, né, uma força que vai ser o dobro da tração. Tranquilo? Então vai ter uma força aqui, ó, para baixo, tá? Que é o dobro da tração. Tranquilo? Regra geral. Em toda roldana, a força que vai estar sustentando ela é o dobro da tração no fio que passa por ela. Beleza? Aí continuando. Roldana móvel. A roldana móvel ela pode produzir uma vantagem mecânica. De forma geral, ela sempre vai produzir, tá? Na prática, sempre vai. Então, o que significa isso? Vamos tentar entender isso aqui que está acontecendo. Ó. Determine o valor da força necessária para manter o sistema em equilíbrio. Aí vamos lá. A roldana está presa num bloco M. Né? De novo, eu esqueci de botar massa. Vou botar massa aqui. Ó. Vamos supor até o final que a massa do bloco vale 80 quilogramas. Tudo bem? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? A massa desse bloco, né, vai ter um peso, vai sofrer a ação de uma força gravitacional para baixo, que vai valer quanto? Massa 80 vezes gravidade 10. Então, ó, 800 newtons. Para ficar em equilíbrio, tem que ter uma força para cima, né, transmitida por um fio, é uma força de tração. E ela tem que valer quanto? Ela tem que valer 800 para ficar em equilíbrio, não tem jeito. Só que aí pensa o seguinte, ó, isso significa que a força que vai estar aqui na roldana para baixo tem que ser 800 também. Toda ação tem uma reação, não é? Quem é que está puxando esse bloco para cima? O fio que está essa roldana. Então ela está sendo puxada para baixo com 800. Mas a força de sustentação da roldana não é sempre o dobro da tração no fio? Sim. Então olha só. Para eu sustentar, eu tenho que segurar pela ponta solta, né? Então vou ter que fazer uma força aqui, que é a força que a gente quer. Essa força, né, ela está sendo para equilibrar a tração no fio que está puxando aqui para baixo. A tração no fio não é metade da sustentação da roldana? Então aqui, ó, é sinal de que a força tem que ser quanto? 400. Só que todo fio, né, tem uma tração de cada lado. Então lá no teto, ó, vai ter uma força de tração de quanto? De 400. Ou seja, essa roldana aqui, ela está dividindo a força. Metade é o teto que segura, a outra metade é o outro lado do fio. E aí você repara que ela é uma roldana móvel. Porque se você puxa ela para cima, a roldana vai subir, né? Ela vai estar subindo aqui. Se você puxar ela para cima, a roldana vai subir. Se você deixar ela aí cedendo, a roldana toda vai descer, além de girar. Percebe que isso aqui é uma roldana móvel? Isso aqui, ó, roldana fixa. Tá vendo a diferença? Na letra B, vamos lá, letra B. Para manter esse cara aqui em equilíbrio, ó, tem força-peso para baixo. A força-peso vale quanto? A força-peso vale 800, né? Para equilibrar a força-peso, tem que ter uma força de tração para cima, que tem que ser também 800. Ok? E aí você vai reparar que tem a reação aqui, ó. E aí você vai reparar que tem uma reação aqui, ó, na roldana para baixo, que tem que ser 800 também. Aqui é a sustentação da roldana. Vai metade para cada lado, né? Porque a sustentação é sempre o dobro da tração no fio. Então vai, ó, metade para cá, 400, metade para o outro fio. Só que o outro fio ele passa por uma roldana, ó, fixa. Roldana fixa não altera a força, né? Então a força que você vai fazer aqui, ó, para manter é o quê? É a outra metade. Vai ser quanto? 400, né? Então aqui para manter foi 400. Tranquilo? Agora vamos lá. Quantas rodanas tem aqui? Uma. Quantas rodanas tem aqui? Duas. Elas oferecem vantagem? Sim.
né? Se você não tivesse roldana, para você manter esse bloco em equilíbrio, teria que ser 800. Então, essa roldana produziu uma vantagem, né, que fez você fazer apenas 400. Essas duas aqui fizeram o mesmo efeito. Qual é a diferença? Aqui você tem uma roldana móvel, aqui você tem uma roldana móvel e uma roldana fixa. Grava esse número, né? E aí, vamos pensar em outra coisa agora, olha só. Se, tá, eu puxar essa roldana aqui para cima e ela subir uma distância de 10 centímetros, tá? Vamos supor que essa distância aqui, ó, que eu subi foi 10 centímetros. Significa que esse fio vai andar 10 centímetros por causa desse lado, e aqui vai andar quanto? 10 centímetros também. Então, né, o total que vai andar vai ser quanto? 20 centímetros. Ou seja, se a velocidade dessa rodando aqui para cima for 1 metro por segundo, aqui a velocidade vai ser quanto? 2 metros por segundo. É muito importante essa análise porque isso vai influenciar na aceleração. Ou seja, nessa relação aqui, a velocidade é o dobro, a aceleração vai ser o dobro também, ok? Bom, nesse caso agora, olha só, vamos analisar aqui. Para manter, né, esse sistema em equilíbrio, vou ter que fazer uma força aqui, F, ok? Quem é que vai estar se opondo aqui, ó? As roldanas todas são ideais, né? Então, assim, a única coisa que vai estar atrapalhando é o peso desse bloco aqui, ó. Esse bloco, né? Lembra que a gente estava usando uma massa de 80? Então, o peso é 800 newtons. Para ele ficar em equilíbrio, vai ter uma força para cima aqui, ó, de tração de 800 newtons, né? Vai ter a reação aqui, que vai ser a força de sustentação nessa rodana, de 800 newtons também. E ela é sempre o dobro da tração no fio. Então, vai, ó, metade para cá, 400, e a outra metade vem para o outro lado, que está preso aqui, ó. Né? Então, aqui, ó, vai ter uma força de 400 newtons. E aí a sustentação dessa segunda rodana, vai metade para cada lado. Então aqui, ó, vai ser quanto? 200 newtons. E para o outro lado, rodana fixa, não vai alterar o mesmo fio, tá vendo? Ó? Aqui vai valer quanto? Ó? 200 newtons. Então você repara o seguinte, naquele caso anterior, né, a gente conseguiu botar a força em 400. Aqui foi 400. Nessa nova situação, eu consegui diminuir a força que eu preciso fazer para quanto? Para 200. A vantagem foi muito maior, né? Eu consegui com menos força equilibrar o mesmo sistema. E o que você tem aqui? Ó? 3 roldanas, mas uma delas é fixa, 2 móveis, né? Bom, e aí, vamos pensar o seguinte agora aqui na letra D. Para segurar esse sistema, né, tem que fazer aqui uma força F. Rodando ideal, rodando ideal, rodando ideal. Só esse cara aqui pode atrapalhar, que ele vai ter um peso. Né? O peso vai ser quanto? 800 newtons. Para equilibrar, vai ter aqui uma força de tração, que tem que ser quanto? 800 newtons. Passa por uma rodana fixa, não altera a força. Passa por rodana fixa, não altera a força. E mesma coisa aqui. Então você vai reparar que a força que você vai ter que fazer aqui para manter ele em equilíbrio é a mesma força. Então aqui não tem vantagem mecânica, não é? Bom, e aí você repara uma coisa, ó. A vantagem que você vai ter não depende da quantidade de roldanas. Ela depende apenas de quê? Da quantidade de roldanas móveis. Quando você tinha naqueles casos anteriores uma roldana móvel, né, você dividiu a força por 2. Quando você tinha 2 roldanas móveis, você dividiu por 2 duas vezes. Então, de forma geral, a força que você precisa fazer para manter o sistema em equilíbrio é o total das forças de resistência dividido por 2, o número de vezes, que é a quantidade de roldanas móveis. Né? Então, a regra é essa daqui. Ó. Né? Em uma associação nesse formato aqui, com várias roldanas móveis, você pode falar essencialmente que a força que você precisa fazer para manter o sistema em equilíbrio é a força de resistência, né, dividido por 2 elevado ao número de roldanas móveis. Então aqui, ó, 2 roldanas móveis, 2 elevado a 2 vai dar 4.
Então a resistência é 800, divide por 4 dá 200. Se eu tivesse 3 rodanas móveis, 2 elevado a 3 daria 8. Então a força seria 800 dividido por 8 daria quanto? 100. Tranquilo?